Hoje eu vou conversar com a Fernanda Weiden. Ela é membro, já foi, né, membro de board de grandes empresas, então Vetex, Único, Adtech, hoje atua como advisor e também é co-founder do Alfredo. Tudo bem, Fernanda? Obrigado por aceitar o Tudo, convite. tudo bem, é um prazer, muito obrigada pelo convite, super prazer estar aqui para conversar contigo e sim, essa é um pouco da minha trajetória. Eu comecei a minha carreira no Brasil, trabalhando em empresas pequenas até cair na IBM, depois fui para o exterior quando recebi uma oferta de trabalho no Google, aí fiquei lá entre Google, 6 anos e meio na Suíça, 7 anos Facebook na Califórnia. Depois eu olhei para o Brasil e disse, meu Deus, o que está acontecendo aí? Tem tanta empresa de tecnologia, porque quando eu saí não tinha muita coisa, né? É, e aí eu comecei a me envolver com empresas no Brasil. Até a minha empresa, o Alfredo é uma empresa com público-alvo aí no Brasil. Então, para mim tem sido uma super experiência, assim, depois de passar tanto tempo na Gringolândia, né? Trabalhar um pouco falando português. No começo era difícil, mas agora tá ótimo. Pô, excelente trajetória incrível aí de carreira. O que te gabarita ainda mais para a gente conversar sobre o episódio de hoje, né? Sobre o assunto de hoje, que é quando a Sim, gente pede demissão, quando é o momento certo, quando a gente busca ou não um novo desafio, enfim. Mas antes da gente sim. entrar, de fato, nesse pedido de demissão, vamos dizer assim, né? Quando faz sentido, eu queria entender um pouquinho de você, assim. É, quando que você acredita que a pessoa deve continuar na empresa que ela está? Porque às vezes ela está pensando, pô, sai, não sai, o que, que ela enxerga, talvez, o que ela pode enxergar no ambiente dela que levaria ela a pensar, não, eu acho que faz sentido realmente ficar. É, primeiro, eu sabe que eu tenho muitos pensamentos sobre isso, mas eu li um post faz acho que menos de 2 semanas que eu achei, cara, isso aqui é fantástico, que diz assim, num emprego é que pessoas trabalham por diversos motivos, a grande maioria trabalha por dinheiro, mas, enfim, eu, por exemplo, imagino que eu vou ficar doente quando eu tiver que me aposentar. E esses dias eu estava falando com meu marido que eu moro em Zurique, e aqui tem pessoas que checam os bilhetes aleatoriamente, né? Spot check dos bilhetes de transporte público. Eu mandei uma mensagem pro meu marido, acho que quando eu ficar velhinha eu vou querer fazer spot check de ticket no truck, porque eu não consigo me ver parada, assim. Então tem a questão do dinheiro, tem a questão do se sentir útil por alguma coisa, né? Enfim, é uma outra questão filosófica se a vida tem que ser útil, mas a gente não vai entrar nela hoje. E a outra coisa é aprendizado, né? Porque eu acho que é isso também, ou por causa do dinheiro, ou por causa, enfim, né? A pirâmide de Maslow, né? A gente está procurando ali nos atualizar e aprender. Então tem alguns motivos pelos quais as pessoas têm emprego. E aí eu vi um post, eu não me lembro se foi no LinkedIn ou foi em alguma outra rede social, que uma pessoa postou assim, num trabalho tu tem que estar ou ganhando ou aprendendo. O melhor dos mundos é que os dois estejam acontecendo junto, mas se nenhum dos dois está acontecendo, sai correndo. Então, é mais ou menos, acho que essa foi um grande, um bom resumo, assim, né, de como é que eu vejo a situação ali. Uhum. É muito interessante, porque tem casos onde realmente a gente aprende um bocado, mas esse aprendizado ele para ao longo do tempo também, ele diminui bastante ali, né? Então a gente passa um período ali, Sim, sei lá, 1 ano, 2 anos ali aprendendo muito, depois esse aprendizado ele diminui. E acontecendo isso, vai, a gente. Vamos dizer que dinheiro não é um problema a princípio e que eu estou no local onde talvez eu já não esteja aprendendo mais com tanta intensidade. E aí, o que eu sim. faço nesse momento? Pois é, aí tem que ver, aí entra a questão da satisfação pessoal, né? Tem pessoas que estão bem felizes em estar nessa zona de conforto. É, se tu tá numa empresa tradicional que não tá crescendo muito, sabe? Que tá um pouquinho, que tá meio em modo de manutenção, assim, né? Então tu vai ter, assim, os times que não crescem bastante, as oportunidades não se abrem muito, né? E se tá tudo bem para ti, tá tudo bem, entende? Não existe, eu acho que não tem. A tua carreira é tua e tu tem que saber se aquilo tá servindo o teu objetivo de vida, porque eu acho que a ideia aqui é que o ter um trabalho tem que te servir para alguma coisa, assim, né? O trabalho não é a tua vida, né? A gente às vezes se confunde com isso, que acha que o trabalho é a vida e se aquilo estiver errado, mas não, talvez tu não esteja
crescendo acelerado, mas está ganhando bem, tá, sabe, conseguindo economizar dinheiro, não tá com o futuro em risco, tá tudo certo. Então, por que eu vou mudar agora, né? Ou tu tem algum outro plano de vida pessoal, uma mudança grande, ou tu quer mudar de cidade, se tu trabalha remoto, obviamente, ou tu quer ter filhos, entendeu? De repente não é o momento de tu te atirar num lugar que vai ser, nossa, tem que aprender tudo do zero, é uma, sabe, maratona em velocidade de sprint, então acho que é um pouquinho também tem momento de vida aí, né? Sim, sim. Eu tava até gravando com o Giovanni Bassi, já tem algum tempo aí, né? Nem lembro mais qual foi o episódio que gravei com ele, mas nesse episódio ele falou um negócio bem interessante. Ele falou que existem momentos ali na carreira onde a gente está mais acelerado mesmo e momentos onde a gente quer mais tranquilidade. Então, cara, se eu tô com um salário que eu considero como legal para mim, mesmo que não tenha tanto desafio aqui, eu quero mais tranquilidade, sei lá, por 1 ano, por 2 anos, não sei, pelo tempo que a pessoa achar que julgar que é necessário. E não tem nada de errado também não se desafiar, porque às vezes a gente acaba se cobrando o tempo, não, tem que estar aprendendo, tem que estar evoluindo, tem que estar ganhando muito dinheiro. Tipo, não, talvez no momento da pessoa cara, eu tô confortável aqui, eu quero aproveitar talvez nesse patamar de carreira que eu já cheguei, que eu tô, enfim, eu quero continuar assim. A gente não deveria se cobrar, talvez, tanto em algumas situações. E eu acho que o que a gente pode ver, eu estava até procurando o dado, eu acho que é 40%, eu tenho esse dado aqui, que é que assim, as pessoas hoje em dia, 30% dos brasileiros são acometidos pela síndrome de burnout, assim, porque a gente tem uma imagem que, nossa, tu não pode parar para respirar, né? E isso não é verdade, ninguém sobrevive trabalhando alucinadamente a carreira inteira, né? Quando eu comecei a minha carreira e eu tinha mudado do Brasil para a Suíça, né? Eu tinha 5 anos de carreira, recebi uma oferta para trabalhar no Google, imagina, o trabalho dos sonhos. Eu era muito nova, tinha 23 anos, e eu recebi um feedback dizendo assim que eu estava ok, mas não estava maravilhoso assim meu trabalho. Foi uma das primeiras conversas difíceis que eu tive quando eu estava trabalhando no Google. E aí eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo, aí eu ia viajar pro Brasil, fui num médico. E eu falava pra ele, aí eu disse pro médico, porque eu não consigo ser produtivo o tempo inteiro, que não sei o quê. E aí o cara falou assim, Fernanda, isso aí foi uma dos melhores conselhos de vida assim, que eu recebi. Ele falou, você precisa aprender a respeitar os seus ciclos. E eu acho que isso também não é só verdade de uma pessoa no dia a dia, né, o que acontece numa semana, mas eu acho que são os ciclos da nossa vida também, né? Alguns anos que tu vai te sentir mais, eu quero tá ativo, fazer mais coisas, outros anos que tu vai sentir que de repente é um momento de desacelerar um pouco, né? Uhum, sim. Existem, assim, situações onde a pessoa pode se encontrar ali no dia a dia que talvez o ambiente ele não está muito legal, não está muito favorável para ela, vamos colocar assim, né? Daí eu queria entender um pouquinho de você, como que a gente pode fazer para diferenciar uma fase ruim que talvez a empresa ou a equipe esteja passando de um ambiente ruim, um ambiente tóxico ali para a pessoa. Como que ela sabe? Pô, talvez se esperar um pouquinho, eu acho que as coisas vão melhorar ali na frente. Cara, sabe, eu tive a oportunidade de fazer um exercício desse para mim que eu achei que foi super válido, que foi assim, olha, bom, eu sou gestora, né? Então, e a gente está falando aqui, o público-alvo são gestores, então provavelmente tem aquela agenda do Google Calendar que é toda pintada, colorida, vários bloquinhos e tal. E eu lembro que na época eu estava trabalhando com uma pessoa que me sugeriu fazer o seguinte, imprimir o calendário da minha semana e a cada vez que eu saí de uma reunião, eu botar um score de quanto aquilo me energizava ou me drenava a minha energia. E aí, cada uma das atividades, aí eu fiz aquilo e aí eu percebi quais eram as coisas que eu não queria mais fazer naquele trabalho, assim, né? Mas se quando tu for ver, se for tudo, tá te drenando a tua energia, de repente, aí tu faz isso uma semana, aí, bom, não vamos tomar decisão com dado de curto prazo, né? Mas faz isso por um mês, toda semana tu faz isso, ou 2 meses. Eu acho que o importante é que tu tenha um deadline, né? Como tudo em gestão, né? Alguém tá com performance ruim. Como vou lidar com isso? Te dá um prazo. Não, 3 meses para tomar uma decisão. Então, eu acho que é isso, né? Acha um prazo que tu tá confortável
e falo, olha, não, eu vou fazer esse rating das minhas atividades e daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou tomar uma decisão, o que eu vou fazer da vida. E se tu olhar ali aquele score, tu vê que a maioria das tuas coisas, ou tu vai identificar, por exemplo, quando eu tô interagindo com essa pessoa aqui, é que o meu dia é uma bosta, entende? Então, de repente, tu tá numa empresa grande, muda de departamento, vai para longe dessa pessoa, entende? Porque eu acho que o trabalho, as pessoas se juntam a projetos, mas fogem dos seus gerentes, né? Dos seus gestores. Essa é a coisa, né? Join companies and leave managers. Isso é pesquisa. Então, eu acho que não só o gestor tem, obviamente, um papel muito maior na tua satisfação de trabalho, mas todo mundo que está à tua volta também, né? Então, fazer essa pergunta, tipo, e fazer esse heat map do que está me energizando, o que está me drenando aqui no meu dia a dia, de repente vai te ensinar alguma coisa a respeito das tuas rotinas de trabalho. Excelente. Tem um livro do Seth Godin, o título dele em português, até onde eu me lembro, é O Melhor do Mundo. É um título péssimo, inclusive. Mas o título em inglês é The Deep, né? E ele traz um conceito lá que é muito interessante. Ele fala sobre qual é o momento certo de desistir das coisas. Porque a gente fala muito de persistência e tal, quanto isso é importante, mas a gente fala pouco sobre quando desistir. E ele fala um negócio que é muito semelhante ao que você falou, assim, de definir um prazo, uma data, para a gente tomar uma decisão. Porque se a gente não faz isso, a tendência é que a gente acabe tomando alguma decisão por conta da emoção que a gente está sentindo. Então, se a gente está muito emocionado, a gente vai lá e toma aquela decisão que não necessariamente... Ou decidir por não decidir. Tem a decisão de não decidir. Tipo, tu fica no status quo, né? E ficar no status quo também é uma decisão, né? Tu tá decidindo não fazer nada e aí tu reduz as tuas possibilidades. Porque tu, né? Não fazer nada também é uma escolha, né? Não decidir é uma escolha. É uma decisão. Exatamente. Então, essa técnica de colocar data ali ajuda muito, assim. Então, fica a sugestão aqui para quem estiver ouvindo a gente. Se você estiver passando por um momento que não tá tão legal, pensa primeiro o que você pode fazer, o que está acontecendo. Acho que fazer uma análise ali, né, do que está acontecendo é importante. Mas coloca também um prazo para você não sofrer ou eternamente por conta disso, ou você não tomar uma decisão puramente emocional também pela situação que você está passando. Acho que são duas formas bem interessantes de lidar. Aí... Quais são, talvez, os primeiros sinais que você vê ali? Tô numa empresa e tal. Os primeiros sinais de que talvez eu deveria cogitar uma mudança. Cara, eu acho que isso é muito pessoal, né? Pode ser tu tá te sentindo desengajado, não consegue. Por exemplo, todo mundo tem memória de quando o trabalho era muito legal, né? O trabalho era muito legal, tava engajado, o time era bom, a conversa era boa, os projetos eram legais, tadadá. A gente tem isso, né? Como que a gente está em comparação com aquilo é uma coisa interessante, né? E eu também vejo que quando tu não tá no lugar certo, pelo menos para mim, assim, tu te questiona muito mais do que eu tô fazendo aqui, entendeu? Não é só nossa, o que eu vou fazer para resolver? Olha o que merda que aconteceu. Não, tu não pensa só nisso, tu pensa, nossa, por que eu tô aqui, entendeu? Por que eu não tô em outro lugar? E esse pensamento vai voltando, né? Às vezes, eu tive fase, eu passei 7 anos no Facebook, né? Eu tive fase que eu ficava pensando que esse era um pensamento muito presente, mas depois se acalmava por um bom tempo. Aí eu via, não, tá tudo tranquilo, entende? E até, enfim, né, no meu caso, na minha saída do Facebook, eu saí depois de 7 anos, não fui demitida, eu que escolhi sair. E eu não tinha essa pressão, eu tava gostando do meu trabalho, entendeu? Mas eu também queria outras coisas para minha vida. Eu não queria mais morar nos Estados Unidos, sabe? Eu e o meu marido, a gente estava querendo ter filhos e tinha circunstâncias pessoais. Eu tinha feito 3 ciclos de fertilização in vitro, não tinha funcionado. Aí eu tava meio questionando minhas escolhas de vida, assim, né? Eu falei, cara, eu quero mudar isso aqui, vamos fazer outra coisa, sabe? Então, tanto eu quanto ele acabamos saindo do emprego para ir para nada, assim. Eu também acho que essa é um luxo que talvez todo mundo devesse se dar uma vez na sua carreira, de sair de um lugar sem ter outro lugar para ir, só para ver o que acontece, sabe? Uhum. É bom a gente trabalhar para conseguir construir e chegar nesse patamar, né? Exato. Acho que tem um ponto interessante quando a gente está no desafio, porque, assim, eventualmente, quando a gente entra, talvez as coisas não estejam tão legais, a gente até é contratado para isso, para tentar ajudar e tal, as coisas melhoram com o tempo,
Só que chega um momento, quando a gente já está há um certo tempo no lugar, que a gente começa a lidar com as consequências do nosso próprio trabalho. Então, a gente tomou decisões no passado, lá no começo, que agora estão vindo atrás da gente. Eu acho que também é interessante a pessoa conseguir identificar isso, né? De, cara, isso que eu estou fazendo, esse problema que eu estou passando é consequência do que eu fiz. E se eu de alguma forma, não lidar com isso, eu vou deixar de aprender também com os meus próprios erros. Então, acho que talvez nesse momento vale dar uma segurada ali. Não, peraí, deixa eu encarar isso aqui de Muito frente. importante. Porque sabe que eu vi uma discussão super interessante online a respeito de tipo assim, olha, de tempo num trabalho só. Quanto tempo é tempo? Porque para mim, quando eu olho, por exemplo, o currículo de uma pessoa que se fala que é sênior, né? Muito sênior. Aí tu vai olhar a trajetória de trabalho, aí nos últimos 10 anos passou no máximo 1 ano e meio em cada lugar, né? Ela não passou esse processo, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa boa, introspectiva, eu acho que fala tu ter essa maturidade de saber, não, isso aqui tá difícil, tá, né? É, um, é uma rapadura dura, né? Mas de repente vale a pena tu ficar ali porque tem trabalho, tu tá trabalhando, é fácil fazer aquele trabalho inicial de tirar tudo do lodo, né? Mas construir o segundo passo, o terceiro passo, quando os loops de gestão, né, vão ficando maior, é mais difícil. Então, acho que é uma coisa de se tomar em consideração se tu não tá acomodado na coisa que é quando a adrenalina tá alta ali, sabe? Cheio de, nossa, tá. Mas não, agora, ok, eu tô num lugar que talvez não esteja mais ali, tem coisa acontecendo me incomodando, mas qual a minha responsabilidade com essas coisas que eu tô lidando no dia a dia, né? Porque é tudo ciclo de aprendizado. Eu acho que para mim, aprendizado é super importante. Então, não só isso, ou de repente, não estou aprendendo aqui, mas muda para uma área. Eu já trabalhei com gestão de um monte de diferentes coisas. Assim, quando eu trabalhava no Google, eu fiz balanceamento de carga, depois fui para Developer Infrastructure, depois fui para Cluster Management, aí saí de lá, o Facebook ia me contratar para fazer Cluster Management, mudaram de ideia, me colocaram no time de caching, em memória ali, que segurava o site de pé, não segurava na época, né, depois acabou eventualmente segurando. Depois eu fui trabalhar em segurança, back-end de mensagens, eu fiz um monte de coisa. Porque daí primeiro que os problemas em cada organização são um pouco diferentes uns dos outros, né? E a outra coisa é que te dá a oportunidade de aprender também o contexto técnico, né? Onde as coisas vão acontecendo. E aí tu mantém aquela tua jornada de aprendizado, obviamente, se isso é importante para ti, né? Sim, eu acho que esse é um ponto super interessante, porque às vezes a gente acha que tem que sair da empresa para encarar um desafio diferente, mas dentro da própria empresa a gente consegue buscar um desafio que vai ser algo completamente diferente do que a gente esperava. Sim. E vai ajudar também no nosso crescimento. Sim, completamente. Por exemplo, quando estava no Facebook, eu passei 18 meses total, mas um ano como... porque eu fiquei eu me mudei para Londres para ajudar a montar a equipe de segurança em Londres. E olha, eu não tenho background de segurança, mas trabalhei um monte do tempo que eu estava no Facebook, eu estava trabalhando também em segurança. E cara, daí eu mudei, aí mudou um monte de coisa, o trabalho não estava legal, eu não estava gostando das pessoas com quem eu interagia, as dinâmicas não eram legais, não é que as pessoas eram ruins, mas as dinâmicas não eram boas. E aí eu peguei e falei, cara, eu não vou conseguir. E outra coisa, o Facebook na época era na Califórnia, eu estava trabalhando em Londres, tinha 8 horas de time zone difference, né? 8 horas de fuso horário. E as pessoas lá em Menlo Park não estavam preparadas para isso ainda. Então eu trabalhava 2 dias a cada dia. E eu acabei tendo um burnout, assim, eu fiquei. Porque eu ia de manhã para o escritório, tipo 9 da manhã, e era 11 da noite e meu telefone não parava de apitar, entendeu? E aí eu pensei, cara, eu não quero sair dessa empresa, mas eu quero sair deste trabalho. Eu liguei para o meu chefe do meu trabalho anterior a esse que eu tinha ido fazer em Londres e disse assim, olha,
Pedro, eu não vou conseguir ficar em Londres, eu quero voltar para Menlo Park, o que tu tem aí de oportunidade para mim? E acabei voltando e eu fiquei, olha, eu fui para, eu voltei oficialmente, né? Eu comecei a trabalhar em projetos baseados em Menlo Park na metade de 2016 e só saí do Facebook na metade de 2019, entendeu? Então eu fiquei mais outros 3 anos lá fazendo outras coisas. Acho que vale a pessoa olhar para conversar com as pessoas, enfim, gestores que por onde ela já passou e tal, talvez até conhecer outras equipes, participar de eventos ali da empresa para conhecer um pouquinho mais, né, de outras possibilidades ali antes Exato. de mudar. Aí outro ponto que eu entendi de você é o seguinte, a decisão de saída geralmente ela é bem difícil, assim, né? Assumindo que não tem um problema grave acontecendo na empresa, enfim, na situação da pessoa, normalmente a decisão ela é um pouco chata, assim, da gente tomar. Aí eu queria entender se existe... Porque, assim, a gente, naturalmente, o pessoal pensa, pô, e se eu sair e tal, será que vale a pena? Não vale? Mas chega um momento onde a gente toma a decisão, aqui eu acho que não tem mais volta, eu decidi sair. Normalmente, assim, quando é esse momento que a gente entende de, cara, realmente não tem mais volta, é melhor, de fato, eu sair daqui onde eu tô. Eu acho que é muito individual, assim, para cada pessoa, mas eu acho que é aquele negócio, eu gosto de estruturar as coisas, sabe? Porque da forma que tu fala, é assim, um dia eu explodi e digo, não quero mais saber daqui, então, mas eu diria assim, é quando é, eu acho que eu tenho dado o suficiente para tomar a decisão. Eu já tentei mudar de time, não funcionou, eu já fiz ali a minha avaliação da minha energia, não tá legal. Fiz mudanças, né? Porque a gente também tem que se responsabilizar. Fiz mudanças e não. Né? E aí eu fiz o meu heatmap de novo, continua ruim, entende? Então acho que tá na hora de mudar. Enfim, eu acho que é um pouco disso, tu tá em paz com a quantidade de dado que tu usou para tomar a decisão, né? Uhum. Sim, sim, não, faz sentido. Eu acho que um ponto interessante é que às vezes a gente decide mudar de empresa porque a gente recebeu, sei lá, vamos dizer que a gente entrou em um processo seletivo, a gente passou naquele processo seletivo e a gente vai lá com, não, vou aceitar a proposta. Mas aí, nesses casos, acho que ao longo de boa parte da minha carreira, eu sempre pensei assim, tá, será que essa é a melhor oportunidade? Talvez pareça até ser legal, mas será que essa é a melhor oportunidade? Porque assim, ela chegou até mim. Se eu correr atrás, será que eu não consigo encontrar alguma coisa que ainda é melhor do que isso aqui? Porque estatisticamente a probabilidade é que sim, isso aconteça. Então, eu acho que talvez deixar um pouquinho a emoção de lado e a gente ativamente buscar algo que vai além daquilo, não só esperar Sim, também. porque o que que acontece quando tu é hunted, né? Tu vai achado por um recrutador, a empresa tem uma necessidade e eles vão atrás de ti por causa dessa necessidade que eles têm. Mas quando tu tá considerando mudar de emprego, tu tem que pensar o que que eu quero na minha próxima experiência, porque pode ser que aquilo que eles estão te oferecendo aqui outra coisa. Aquilo que eles estão te oferecendo não é o que tu quer, entendeu? Então é interessante tu nunca fugir de alguma coisa, tu sempre ir a algo diferente, entende? Então eu não estou só. Claro, se o ambiente é tóxico, pode. Mas é muito melhor tu pensar assim, ok, eu estou indo para algum lugar, não estou saindo de um lugar, entende? É uma nuance aqui que eu acho que é muito, muito poderosa, sabe? Tipo, o que que tá ali? Porque, sim, tu pode receber uma oferta boa, tu ficou contente, mas no final das contas, analisando o que tu quer para tua carreira, né? Porque a gente pensa, nós somos muito imediatistas, né? A gente pensa no que, ai, tá doendo agora hoje, o que que eu vou fazer com isso? Mas se tu pensar na tua carreira lá, tu vai passar 25, 30 anos da tua vida trabalhando, entende? E pensa o que que são as experiências, o que que são as coisas que tu, né, os skills que tu quer desenvolver, as experiências que tu quer ter. E aqui falando de um monte de coisa, né? Morar fora talvez, ou eu quero trabalhar numa empresa desse segmento, ou numa empresa daquele segmento, ou eu quero trabalhar com esse fulano, esse ciclano, sabe? Tipo, levar aquelas coisas em consideração para tu teres a chance de construir um pouco a carreira que tu quer e não que a tua carreira seja uma consequência né? Óbvio que às vezes a gente tá aqui, olha, como se diz, se tu vê um cavalo selado, senta em cima e vai, né? Mas nem sempre é cavalo selado que vai aparecer e dar uma buscadinha, ir atrás e procurar as tuas oportunidades pode ser interessante também. E nem sempre é fácil a gente diferenciar também. Então, acho que ser ativo, né, ser proativo, acho que é muito mais interessante.
A tua carreira é teu interesse. Eu sempre falo isso de uma maneira mais global. A tua vida tu é o maior interessado nisso. Então, se tu tá com problema, se tu não for a pessoa mais empenhada para resolver, e um emprego ruim é a mesma coisa. Tipo, ninguém vai dizer, não, desculpa aí, Edu, eu vou resolver esse problema para ti. Fica tranquilo, eu te chamo quando tiver tudo resolvido. Não existe. Se existir, me fala. Sim. Provavelmente, se a pessoa, vamos dizer assim, né, só foi convidada ao longo de boa parte da carreira, provavelmente ela perdeu boas oportunidades ali, porque ela não correu atrás. Então, acho que vai ter isso em mente também. Aqui, você até comentou sobre isso, que eu vou perguntar mais cedo, mas eu queria aprofundar aqui, né, que é o seguinte. Vamos dizer que a gente já aceitou que eu vou sair da empresa, vou pedir demissão e tal, enfim, vou buscar outro lugar. Só que eu não sei se vale a pena continuar aqui onde eu tô enquanto eu busco outra coisa, ou não sei se é melhor talvez já pedir demissão e depois eu corro atrás, tá? Então eu queria entender um pouquinho como você acha que a gente pode tomar essa decisão. Se é melhor ficar, continuar mais um pouco enquanto a gente busca, se é melhor sair, depois se virar. Eu acho que depende muito da tua situação financeira, primeiro de tudo, porque nem todo mundo tem o luxo de poder parar de trabalhar para procurar emprego. Esse é um fator que eu levarei em consideração. O outro fator é como que tá a tua saúde mental, porque às vezes isso é mais caro do que dinheiro, né? Tu tá num lugar ruim e de repente tirar um break é o melhor que tu pode fazer. Então eu levaria essas coisas em consideração. A tua situação financeira te permite, e também às vezes a gente é meio, não, mas eu tenho, cara, tu tem férias vencidas, tira essas férias pra ti, entendeu? Tipo, né? E aí tu vê o que vai fazer. Mas tem a ansiedade de sair de um lugar sem ter outra coisa. Se tu, não, eu tenho disponibilidade financeira, mas não tenho para 6 meses, eu tenho para 2, né? E outra coisa, o mercado é meio cruel no sentido de que é muito mais fácil arrumar emprego quando tu tá empregado. Quando tu tá desempregado, parece que o mundo te vê numa lente meio ruim, né? Então eu levaria isso em consideração também, para não ser... Eu sempre eu falo isso muitas vezes. Tu não pode ser iludido sobre o jogo que tu já tá jogando, e o jogo do mercado de trabalho é esse, né? Se tu tá empregado, tu é desejável. Se tu não estás empregado, tu não é tão desejável. Não deveria ser assim, mas é assim que o mundo acontece, né? Então, ter isso em consideração também, porque talvez tu vai te programar para ficar 20 dias sem fazer nada, 1 mês sem fazer nada, 2 meses, 3 meses, vai virar 6, vai virar 9. E aí, o que acontece, né? Então, ter ciência dessas coisas, né? Mas às vezes a gente precisa de um break, a gente pode até negociar no próximo trabalho. Olha, eu aceito essa oferta, tu faz a entrevista enquanto tu está trabalhando, diz, eu aceito essa oferta, mas eu preciso de tantas semanas para começar. E tira o teu break, entendeu? Mas eu acho que o importante aqui é ser intencional e não ser romântico, assim, sobre o mercado, porque o mercado de trabalho, infelizmente, é feito de pessoas, e as pessoas deveriam tratar umas às outras melhores, mas a realidade do mundo é que às vezes tu faz um movimento achando que vai ser tranquilo, e aí acaba te colocando num lugar de passando dificuldade e tal, e aí não é bacana. Sim. E esse ponto que você comentou, né, de pedir um break, assim, geralmente as empresas aceitam porque na nossa área, como é difícil contratar, se a gente simplesmente rejeitar a proposta, provavelmente a empresa vai demorar muito tempo para encontrar outra pessoa. Então é mais fácil esperar para aquela pessoa. Tudo bem, espera aqui 2, 3 semanas, 1 mês, até você voltar. Mas tem outro ponto muito interessante, que eu costumo também indicar muito para as pessoas nesse momento, né, que tem a ver com a relação de perfil de risco. Então tem pessoas que aceitam correr um risco maior. Outras pessoas querem já uma segurança muito grande. Então, se a pessoa quer uma segurança muito grande, talvez seja melhor continuar no ambiente que ela está, mesmo que não seja lá aquelas coisas, até ela encontrar outra coisa. Porque talvez o impacto emocional que ela vai ter de, cara, não tenho nada aqui, pode ser muito grande. A ansiedade é horrível, Exatamente. Então, acho que a questão... Sim. Eu também acho. E o perfil de risco também é importante ter em consideração quando tu vai procurar o teu próximo emprego, porque cara, se tu não gosta de viver com muita emoção numa montanha-russa, não vai para uma startup super early stage, assim, né? Então, tipo, tem vários perfis de empresas que entregam experiências diferentes, assim, né? E eu acho que ter a consciência disso, e ter a consciência também de, tipo,
o que no meu ambiente está me fazendo querer sair? Ah, não, isso aqui é muita muvuca. Né? Ah, então vai de repente para uma empresa maior depois, sabe? Ter a consciência do que te levou, que é muito mais. A gente tende a personificar as coisas, né? Tipo, odiava o meu chefe. Claro que o chefe. Tá, mas tudo bem, mas o que isso significa para tua carreira e o que tu vai buscar no outro lugar para mitigar esse tipo de problema? Porque o chefe é a personificação do problema, né? Tipo, não era reconhecido, né? Então, o problema falta de reconhecimento, não dava feedback, não sei o que, sabe? Então, tem outras coisas que, de repente, quando tu vai procurar o teu próximo emprego, tu consegue... o processo de entrevista é um processo de mão dupla, né? Entrevistar a empresa onde tu vai entrar para saber como é que isso funciona, como eles veem reconhecimento, dar exemplos, né? Sempre pedir exemplos, porque eu acho que isso é importante. As pessoas se enrolam para dar exemplos quando não tem, né? Sim. E você falou um negócio muito interessante, queria entrar um pouco mais nisso. Né? Você falou dessa questão de ser uma via de mão dupla ali quando a gente fala de processo seletivo. O que a gente, além de a gente fazer perguntas, né, durante o próprio processo seletivo, o que mais dá para a gente fazer para conhecer melhor essa empresa ali, para ver se a gente realmente está indo numa direção boa de aceitar aquela proposta? Referências, então, ir atrás de pessoas que trabalham lá e o que eles fazem. Eu acho que é interessante ir atrás de pessoas que trabalham lá e o que eles andam postando em rede social a respeito de trabalho, sabe? Porque tu vai pegar o clima, assim, né, da empresa. Tem Glassdoor, mas Glassdoor, às vezes, as empresas fazem aquelas campanhas para parecer bonitinho, né? Mas sempre tem nos comentários negativos, tem umas coisas que as profecias se concretizam ali, né? É muito interessante. Na minha experiência, tem sido assim, que as profecias do Glassdoor, assim, não é, nossa, 200% tóxico quando tá falando, mas ali tem um fundinho de verdade ali que tu consegue ver que não era completamente absurdo, assim, né? Uhum. Tem um negócio que costumo recomendar também, que eu acho interessante, que é falar com ex-funcionários. Então, se você conseguir conversar, porque Exato. assim, quando a gente é funcionário, talvez a gente se sinta impelido a, não, vou falar bem da empresa, mas Sim. ex-funcionário não tem muito isso, não. Então, se tiver que Não. falar mal, vai falar mal, se tiver que falar bem, vai falar bem também. E falar porque, tipo, por que tu saiu, o que te levou a sair, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que. E se preparar para as entrevistas, sabe? Eu acho que tá interessado o suficiente para te preparar para o que tu quer saber sobre a empresa, a coisa dos riscos, né? Da mitigação dos riscos do que tu passou no passado, quais são as perguntas que vão te dar dados sobre como é que é o ambiente nessa empresa, né? Eu acho que essa é interessante também. Mas a gente vê, é engraçado esse negócio com relação de trabalho, né? Claro que o empregado é sempre o elo mais, o funcionário é sempre o elo mais fraco da corrente, a corrente sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Mas não é uma coisa assim, tipo, obrigada, meu Deus, por me dar um emprego. Não, a gente concordou, eu vou te dar, a empresa me dá o dinheiro e eu dou o trabalho, né? Mas tem que ser uma coisa que as duas é um agreement de duas partes iguais, assim, né? Não é um negócio de tipo, venha a nós e o vosso reino que se ferre, né? Sim. Eu acho que trabalhando com tecnologia, na nossa área, a gente talvez tenha um poder de barganha um pouco maior do que outras áreas. Sim. Então, a gente deveria levar, vamos dizer assim, tirar algum proveito disso também. Outro ponto que eu queria entender de você é assim, você chegou até a tocar nesse ponto em alguns momentos ali, mas tem um tempo mínimo que vale a pena esperar antes de mudar? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, sei lá, numa camada de liderança ali, talvez um engineering manager, vamos dizer, ele entrou numa empresa ali, qual seria o tempo mínimo? O que ele deveria, talvez, buscar alcançar ali antes de pensar em pedir demissão? Eu penso, bom, por exemplo, depende do nível, né? Porque tem vários níveis. Níveis. Por exemplo, tu acabou de virar gestor, tá? Te deram responsabilidade de gestão e tu tá ali, acabou de virar, tá naquela assim, tipo, sentindo saudade da vida de tech lead, aí pá, te encontrou. Tem uma coisa que acontece que é super interessante, assim, quando tu para de ser individual contributor e tu vira gestor, tu tem um momento que tu não entende o que aconteceu com a tua vida, porque tu não faz mais nada, entre aspas, né, porque teu trabalho mudou. E aí tem o segundo momento, que é o momento que tu vira bobo, porque tu acha que tu já sabe tudo.
E esse não é o momento. Não é o momento de trocar de emprego, porque é o momento que tu ainda não realizou, que tu ainda não entende, que tu não sabe muita coisa sobre gestão. Então eu não trocaria, né, nessa primeira realização do conforto, assim, que é um conforto meio fake, assim, que tu sente nesse momento. E daí tu vai ter algumas dificuldades. Eu acho que a dimensão de tempo que essas coisas acontecem muda um pouquinho de empresa para empresa, né? Mas eu diria, nos primeiros 6 meses, provavelmente, tu vai estar naquela, o que é meu emprego, quem sou eu, qual é a minha vida agora, e nos próximos 6 meses, em algum momento, tu vai ter a soberba de achar que tu já sabe tudo e agora tá chato, né? E aí, nos próximos 6 meses, vai ser onde tu vai, alguma coisa, tipo, a melhor pessoa do teu time vai pedir demissão e tu vai se ver na merda, ou o teu projeto vai ser cancelado, ou, sabe, que eu acho que são experiências super importantes, assim. Então, eu diria, talvez 18 meses seja quando tu começa a virar gestor, né? Aí tem os outros. Tu já era gestor por algum tempo, tu entrou nessa empresa, mas tu tá fazendo todas as coisas que tu já sabia como fazer das tuas vidas anteriores. Eu diria que eu não consideraria um gestor, tipo, nível médio, né? Se tu fica menos do que uns 3 anos num lugar, tu não tem a chance de fazer muita coisa, sabe? A um diretor, aí eu diria um diretor também, há uns 3, 5 anos, sabe? Eu acho que é por aí. Então, depende de onde é que tu tá também no teu momento de carreira, aquele negócio que a gente falou de eu tô no momento de crescimento sprint, eu tô sossegada, aqui tá tudo bem, sabe? Mas eu diria que menos de 18 meses eu acho que não é muito legal, sabe? Independente do nível. Porque ali é quando tu começou. Se tu tá no começo, é quando tu chegou na tua cadeira de gestão, porque senão tu sai do teu emprego e tá naquele lugar miserável que tu não é um bom gestor e já virou um péssimo tech lead porque tu não faz mais trabalho faz um tempo, entendeu? Então, e para os outros níveis, eu acho que seria assim, olha, tu começaria tuas primeiras entregas, assim, né, em 18 meses, e antes disso tu sair, eu não recomendaria. Mas 18 meses é bem o mínimo, assim, sabe? Acho que tem um ponto interessante que acontece quando a gente sai ali de contribuidor individual e começa a atuar com gestão, que a gente não estava acostumado antes, que é um ciclo de feedback mais longo. E quando sou programador, eu o tempo todo tendo ciclo de feedback, coisas acontecendo, resultados acontecendo, enfim. Agora, como gestor, eu tenho que me acostumar com a ideia de que, não, peraí, não é mais diariamente que vou ver alguma coisa acontecendo. Talvez semanas depois, meses depois, dependendo da mudança que eu estiver fazendo ali, né? Depois isso talvez se torne um pouco mais comum, né? O pessoal acaba entendendo, mas no começo mas isso não para, porque esses feedback loops são cada vez maiores, né? Quanto mais sênior tu fica, maior é o feedback loop. E é angustiante às vezes e tal, mas eu acho que a parte do trabalho a gente tem que ter ciência disso, né? Sim, sim. E aí vamos dizer aqui, vamos pegar o cenário de eu pedi demissão, porém eu recebi uma contraproposta da empresa. E aí, o que eu faço? Raramente a gente sai de um emprego por causa de dinheiro somente, assim. Porque a gente tá falando de pessoas aqui, o público-alvo do teu podcast são líderes de técnicos, né? Então ninguém aqui tá, tipo, lutando pela sobrevivência, assim, né? Então já tá num nível diferente. Então, dinheiro informa, mas não é o decision maker, né? Quando eu tenho uma historinha, eu gosto de falar dessas coisas com histórias. Quando eu saí do Google para ir trabalhar no Facebook, eu morava na Suíça. A Suíça é conhecida por ter um dos maiores salários dentro do Google, assim, no mundo, porque a Suíça é um país caro, etc. E eu trabalhava aqui, estava feliz, e aí eu recebi a oferta de trabalho para ir trabalhar no Facebook, e a minha oferta era assim, eu ia me mudar para Irlanda, esperar o meu visto e depois me mudar para Califórnia. O meu salário da Irlanda, que era aqueles 4 meses que eu ia ficar lá esperando visto, era 60% do meu salário líquido, né? O salário líquido na Irlanda era 60% do meu salário líquido na Suíça. Enfim, o Google me fez uma contraproposta
E eu rejeitei porque não era por causa de dinheiro, entendeu? Tipo, para mim era claro. Obviamente que nem todo mundo, né, teria coragem, ou, enfim, ou pensaria, né? Mas eu acho que se tu não tá numa situação financeira que é apertada, eu ficava pensando assim, eu vou conseguir ter uma vida digna com esse dinheiro que o Facebook vai me pagar lá na Irlanda? Sim, então tudo bem, entendeu? Eu não vou morrer de fome, eu vou ter que pagar aluguel, vou pagar minhas contas, vou comer, tá tudo certo. Porque às vezes a gente olha dinheiro como sendo uma coisa muito central, né? E essas contrapropostas, eu acho que é interessante, porque depois eu fui trabalhar no Facebook, né? E o Facebook não faz contraproposta. Porque se tu foi procurar emprego, eu gosto disso. Se tu foi procurar emprego, já tá te vendo em outro lugar. Cara, eu vou te dar dinheiro, aí tu vai ir ficar, e aí daqui a 6 meses a gente vai ter a mesma conversa, entende? Então, quem que a gente tá se enganando por quê, sabe? É, então eu vejo contraproposta assim como uma coisa que se eu botar o meu chapéu empregador, eu acho que é uma péssima ideia. Se eu botar o meu chapéu funcionário, aí depende também do teu objetivo. Vou te dar eu neguei, agora vou contar a história de um amigo meu. Eu estava convidando ele para ir trabalhar comigo no Facebook, assim, muitos anos atrás, e ele trabalhava no Google. E aí o Facebook fez uma oferta para ele e o Google fez uma contra-oferta. E a contraproposta do Google era assim, tipo, era mais dinheiro do que o Facebook tinha oferecido. E aí ele falou para mim, ele falou assim, Fernanda, eu vou ficar aqui mais X anos e eu vou quitar a minha casa e não sei o que, bababá, e tô em paz com isso. E ele ficou lá e não estava feliz no trabalho, mas ele tinha aquele objetivo forte que manteve ele lá por aquele tempo, entende? Então, eu acho que isso também é uma outra coisa a considerar, assim, porque, como a gente fala, a gente tem emprego por vários motivos. Qual é a utilidade para ti? Ah, não, tudo bem, eu vou, eu vou ficar aqui porque esse dinheiro vai me proporcionar uma coisa. Mas agora deixa eu botar um parênteses aqui, né? Para pessoas que trabalham em empresas que não são públicas e essas contrapropostas é um monte de stock option em empresa. Cara, stock option em empresa que não é pública não é dinheiro, assim, não se engane. Não vale nada, porque até que existam. Tem estatísticas lá da carta, que é né, que tipo 90% das stock options que são dadas, vested, né, não são exercidas. Então, tipo, stock options não é dinheiro, né? O que vai te dar de diferença de dinheiro? Tenha isso em mente, se isso é uma consideração importante para ti nesse momento. Sim, sim, precisa de um evento de liquidez ali, não necessariamente isso vai acontecer, é bem mais complexo. Exato. Mas é fácil se iludir, né? Ai, é um série B, a nossa valuation, não sei quantos milhões, olha aqui que monte de dinheiro tô te dando, tipo... Cara, antes da quebra lá do mercado de 2022, todo mundo valia centenas de milhões de dólares, agora não vale mais nada, então tem que ficar de olho no que é dinheiro de verdade. E nessa sua resposta, para mim, a gente volta no que a gente até conversou mais cedo, né? Sobre a proatividade da pessoa, entender o que está levando ela a tomar uma decisão. Sim. Se eu quero pagar um apartamento, eu vou ficar onde eu ganho mais, porque esse é o meu objetivo no momento, e não tem absolutamente nada de errado com isso. Exato, não tem. Muitas vezes, quando eu tava trabalhando no Facebook, eu fiquei 7 anos. 7 anos tem vários ciclos de ama-odeia, né? Eu aprendi muito lá. E, cara, às vezes eu falava, nossa, é o dinheiro, eu vou focar nisso e pronto. Às vezes eu dizia, não é o dinheiro, eu gosto de estar aqui, sabe? Então, eu acho que tu tem também momentos aqui. Saber o que é que tá te mantendo num lugar é super, super importante. Muito. E não é que tá te mantendo no lugar, o que é importante para mim em um emprego neste momento. Por exemplo, eu agora estou empreendendo. Faz um ano que eu não tenho salário, tô feliz, assim, porque eu tô aprendendo, sabe? Então, eu acho que existe muito dessa coisa de tu saber o que eu tô ganhando com isso. E ganhando com isso pode ser mais coisas outras que dinheiro. Sim, com certeza. E aí, outro ponto que eu queria entender de você é o seguinte: vamos dizer que eu já decidi que eu vou pedir demissão, talvez já tenha até pedido, enfim, mas nesse período, né, que eu continuo ali na empresa ainda, na antiga empresa,
quais cuidados que eu preciso tomar para evitar ter problemas? Eu diria o seguinte: tem pessoas que pedem demissão, vão sair da empresa e aí viram aquelas criaturas que parecem que querem levar tudo que é de informação que elas têm junto com elas, não sei para onde, porque estão saindo da empresa, não vai servir mais para nada. Então eu diria ser super profissional no handoff das tuas tarefas, do teu trabalho, das tuas responsabilidades, sabe? Tipo, fazer um documento, ó, tá aqui tudo que eu faço, ter certeza que talvez não seja teu trabalho procurar quem que vai fazer, mas entregar isso, conversar com teu chefe, ó, tá aqui tudo, para quem que vai fazer essas coisas, sabe? Tipo, resolve aí, tá na tua mão. E estar disponível. Porque algumas vezes a empresa tá numa situação que eles vão querer que tu trabalhe até o último dia ali, como se nada tivesse acontecido. E pode ter casos que a pessoa que vai ficar no teu lugar quer que tu dê um espaço para ela já começar a fazer o trabalho e se ela precisar, ela vai atrás de ti, entende? Porque senão tu fica pisando no pé do outro, entende? Então eu diria pegar assim, tirar lá do saco da paciência todo o profissionalismo que tu tem para pensar assim, como eu gostaria, se eu for a pessoa que estou me sucedendo, como que eu gostaria que o handoff tenha sido feito e faça esse melhor handoff possível. Não, acho que fora o cenário onde a pessoa tem um trabalho 100% operacional, que definitivamente não é o nosso caso, mesmo até para um engenheiro de software, a gente trabalha com informação na cabeça, então nunca é 100% operacional no nosso caso. Né? Fora esse caso, eu acho que em todos os outros, é até de certa forma irresponsabilidade da empresa esperar que a pessoa trabalhe e entregue valor até o último dia que ela está lá. Porque ela vai levar coisa com ela, muito provavelmente. O negócio que eu gosto de fazer, quando eventualmente tem alguém saindo, é de assim, vamos dizer que a pessoa vai ficar mais 3 meses, mais 3 semanas trabalhando com a gente. Beleza. Talvez em 1 semana e meia, eu espero que ela já não esteja fazendo mais nada. E se a gente precisar, a gente vai lá e aciona aquela pessoa. Que aí isso já dá... Esse é o melhor cenário. Exatamente, porque a gente já tem aquela coisa de, cara, se eu precisar, eu vou atrás, então eu tenho uma certa segurança, ao mesmo tempo que eu também tenho a segurança de que, tá, eu acho que a gente não depende realmente mais dessa pessoa, a gente consegue continuar sem grandes riscos aqui no trabalho. Então, eu prefiro seguir dessa forma, pelo menos. Eu também, eu acho que mas tem alguns lugares, enfim, né, que no fim das contas tu acaba trabalhando como se não existisse amanhã até o último segundo, e tudo bem, assim, né, beleza, mas eu acho que o mais responsável todo mundo sabe que tu tá saindo, faz o teu handoff, formaliza o teu handoff, entrega tudo e esteja disponível para isso, né? Quando eles aprenderem, porque tem um monte de coisa que nem tu sabe, né? Que tá na tua mão. Quando o time aprender que tinha alguma coisa na tua mão e eles não lembram, esteja disponível. A gente está falando aqui de pedido de demissão e tal, a gente considerando que a gente está mudando de empresa eventualmente, mas como que a gente faz para se manter relevante no mercado? Cara, relevante no mercado é uma coisa assim que eu acho que as pessoas estão com muita ansiedade para ser relevante no mercado. E um gestor, eu diria assim, um gestor de uma técnico, para mim a coisa que é mais importante é manter a credibilidade técnica com o time. Essa aqui é a número 1. E a número 2 demora um pouco na tua carreira de gestão para te realizar que o teu papel não é estar certo o tempo inteiro, que o teu papel é que as coisas certas acontecem e às vezes tu estás errado. Então eu diria que essas duas coisas, sabe? Como que eu me mantenho suficientemente com uma credibilidade suficiente com o meu time, que eu consigo tanto ajudar uma pessoa engenheira sênior, ou se for o caso, um manager, se eu sou gestora de gestores, né? Uma pessoa júnior, qual o valor que eu adiciono para cada uma delas, eu acho que isso é uma coisa. E a outra coisa é se manter, procurar meios de se manter tecnicamente safo, assim, sabe? Por exemplo, eu adoro revisão de incidente, é a minha reunião favorita. Eu gosto de aprender o que deu errado, o que quebrou, porque ali
eu não vou ter nunca, se eu entro numa empresa, por exemplo, como CTO, eu não vou ter nunca o tempo de sentar e mandar um diffzinho, não sei o que, sabe? Essas coisas, não tem tempo para fazer isso. Então, eu não vou aprender o sistema dessa perspectiva. Mas, se eu sento nas reuniões de incidente, eu aprendo muito sobre como as decisões técnicas são tomadas, onde estão os shortcomings do sistema, sabe? Como é que tu vai em um monte dessas reuniões e fala, nossa, mas a gente já teve um problema desse tipo há 5 semanas atrás, o que está acontecendo aqui? Quando que a gente vai ter isso de novo, né? Tipo, então, para mim é um modo de me manter atualizada naquele contexto da empresa onde eu tô, organizar e participar das reuniões de revisão de incidente, assim. É isso. E eu acho que cara, para gestão, tu tem que estar muito interessado em gente, assim. Então, eu diria fazer o que tu pode para entender quais são as ferramentas que tu tem disponíveis na tua mão, né? E se tornar um bom gestor, eu acho que é muito uma jornada de autoconhecimento também. Então, eu veria isso, assim, aprender muito com relação aos humanos, porque essa coisa do não querer estar certo o tempo inteiro é mais complexa do que soa, né? Que não, a tua responsabilidade é que a coisa certa aconteça, não que eu esteja certo, é diferente, né? Especialmente quando tu é diretor ali ou mais sênior. Então, eu diria essas duas. Mas também não ficar, nem todo mundo precisa se tornar um influencer digital, não sei o quê, ter não sei quantos mil seguidores, isso é pressão, é um pouco da pressão que o mundo está colocando em todo mundo, sabe? A gente está fazendo peer pressure, né? E eu diria que desencana disso, fazer um trabalho bom e fazer com que as pessoas que trabalharam contigo tenham boas lembranças do tempo que tiveram, como tu deixa um legado e como tu te mantém relevante, né? Sim. Eu adoro quando pessoa que trabalhou comigo não faz 6 meses, uma pessoa que trabalhou comigo no Facebook, que eu já saí de lá há 5 anos, me deu um ping, Fernanda, tem 30 minutos para tu me dar um conselho sobre onde eu tô na minha carreira, assim, sabe? Que a pessoa, porra, já faz 5 anos que eu não tenho mais contexto e ela tá aqui e quer a minha opinião, sabe? E isso acontece super frequente para mim. Eu acho que isso para mim é o sinal que eu recebo de relevância que eu tenho na vida das pessoas com quem eu interagi, entende? Muito bom. E para a gente finalizar aqui, vamos dizer que quem está ouvindo a gente, quem está acompanhando aqui, assistindo talvez, essa pessoa está começando a cogitar a possibilidade de buscar um desafio novo e tal, o que você poderia passar de mensagem para ela? É isso, imagina que nós como pessoas técnicas, várias vezes a gente entra em projetos e a gente tem que diagnosticar o que está acontecendo aqui, né? E eu acho que ter essa diligência para, o que está acontecendo aqui, ter certeza que tu não está te vitimizando, não estou. O que está, né? O que é importante para mim, quais são os prós e contras disso, fazer aquele exercíciozinho, tentar coletar dados da situação para te ter um diagnóstico que é mais do que a emoção do momento, porque é fim de ano, tá todo mundo cansado, ninguém aguenta mais, tá todo mundo, cadê o Natal? Eu quero aquele meu recesso, né? Então, é isso, ver também, aquele negócio que a gente estava falando, né? Não tomar decisão na emoção, assim, tentar, qual é o teu processinho para coletar dado para tomar a decisão? Então, essa é a minha dica maior aqui. Boa. Muito obrigado, Fernanda, pelo papo aqui. Obrigada. Curti muito conversar contigo. Um abraço Também. e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.